Então, boa tarde, né, a todos e a todas. Nós vamos iniciar mais essa aula a respeito das fichas técnicas, né? Agora a gente vai focar na ficha técnica com composição nutricional, né, na parte de composição nutricional, que a gente vai usar para fazer os rótulos, tá? Então, deixa eu já apresentar. Se todos concordam com a gravação dessa aula, permaneçam, por favor, como estão. Se alguém discorda, por favor, abra o microfone, né, e se manifeste. Então, como todos, todos concordam, né, não houve objeções, eu vou já dar início, para a gente não perder muito tempo, né, com esse início, tá? Então, só recapitulando. Então, a gente viu nas últimas aulas esse modelo de ficha técnica completa, que eu acho interessante porque a gente usa um documento só, né? E aí a gente tem bastante informações aqui condensadas que vão facilitar na hora da gente saber tanto o custo quanto as características nutricionais do nosso produto, né? Lembrando que o nosso custo aqui é custo só em matéria-prima, tá? Para fazer o estudo de viabilidade com custo mesmo total, a gente tem que considerar ainda outros componentes do custo, né? Como embalagens, material de limpeza, mão de obra e assim por diante. Mas esses custos aí vocês vão ver com a professora Tatiana ou a professora Midiele, né, que são as professoras que dão essa parte de estudo de viabilidade, tá? Então, vamos fazer só uma rápida, né, recapitular aqui rapidamente, para a gente continuar com essa parte de composição nutricional, que é o que a gente vai usar para fazer o rótulo, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu até agora? A gente viu que a gente começa colocando, né, os ingredientes aqui, listados por ordem de quantidade, tá? Do maior para o menor, né? Que vai facilitar para a gente na hora da construção do nosso rótulo, certo? Aqui em cima, a gente tem que colocar o nome do produto com as iniciais em letra maiúscula para a identificação desse produto. A gente vai colocar em medidas caseiras, né, a quantidade de cada ingrediente aqui em medida caseira, e a gente vai colocar aqui também as quantidades em peso bruto e em peso líquido. Aqui eu coloquei tanto em grama quanto em quilo, para facilitar para a gente calcular o custo e calcular a composição nutricional. Para calcular o custo, a gente vai utilizar sempre em quilo, né? Porque a gente usa o custo unitário em quilo, litro ou dúzia, né? Então a gente vai calcular o custo com essas quantidades em quilo, litro ou dúzia também. E já para calcular a parte de composição nutricional, a gente vai usar a informação em grama, tá? Por isso que eu coloquei aqui as duas unidades para facilitar para a gente, para quando vocês tiverem que revisar isso, vocês acabarem não se perdendo, né? Não se atrapalhando, certo? Deixa eu aceitar o pessoal aqui que está entrando. Então, vamos lá. Eu não falei
na aula de ontem, mas vocês podem, eu não falei assim, eu não fiz, né? Eu só citei. Vocês também já podem preencher a técnica de preparo, né? E aqui vocês vão usar os verbos no infinitivo, né? Então, colocar como vocês fizeram, por exemplo, lá no fluxograma, né? Só que lá vocês usaram um substantivo, que a gente vai usar em verbo mesmo, tá? E aí, colocar cada etapa como um tópico, tá? Então, se tiver que higienizar, vai ter que entrar aqui a forma de higienização. Se tiver que pesar, vai entrar aqui, né? Como pesar, se vai descascar, se vai misturar, né? Então, fazer a receita aqui, certo? Sempre lembrando que cada etapa vai ser um tópico e usar verbos no infinitivo. E já quanto a parte da composição nutricional, nós vamos começar agora. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Só para eu saber se eu já posso avançar. Aí eu Professora, falo do microfone porque eu não consigo ver tá me o. ouvindo? Oi, tô sim. Ah, essa parte aí, repete aí do IPC ou UFC. Certo. Então, eu percebi algumas pessoas também me apresentaram essa dúvida lá, né, no grupo. IPC, que é o índice de parte comestível, ou fator de cocção, ou de correção, desculpa. A gente vai dividir o peso bruto pelo peso líquido. Então, aqui, como o peso bruto é 400 e o peso líquido também é 400 dividido por 400 é igual a 1, tá? Já aqui para os ovos, olha que aqui deu uma diferença, né? 6 ovos com casca, eles pesam 300 gramas, né? Quando a gente tira a casca, cai para 270 gramas. Então, 300 dividido por 270 vai dar igual a 1,1, né? 1,11. Me mostraram também uma ficha que levava suco de limão, né? Que era preparado a partir do limão. Então, o peso bruto aqui seria o peso do limão, tá? E o peso líquido seria só o suco. E aí a gente ia ter que dividir o peso do limão pela quantidade de suco para encontrar esse PC ou FC. Certo? Ô, pronto, Entendi. professor. Oi, quem perguntou aí? Pode ir, Cláudia, depois eu vou. Alguém tinha Eu, professora, Professora, isso. o curso de preparação também eu fiquei em dúvida. Tá. O custo da preparação, deixa eu liberar aqui. O custo da preparação vai ser o custo unitário, que a gente viu ontem, né, que é o custo por quilo ou litro, vezes a quantidade em quilo, peso bruto, tá? Então, se eu multiplicar 3,50 por 0,4, vai dar 1,40, que é o custo que o açúcar representa nessa preparação. E aí depois a gente soma tudo. Ô, pronto, no caso, quando é lata e tem conserva, Sim. aí essa multiplicação bota ela como o quê? Como um mililitro? Como um litro? Você fala lata de produto em conserva, tipo milho verde? Isso. Então, na própria embalagem vai dizer assim, peso, sei lá, 200 gramas. Peso drenado, 120 gramas. Então, o peso total, 200 gramas, é o peso bruto. O peso drenado, que é o que a gente aproveita, é o peso líquido. Aí você divide um pelo outro. Mas a minha questão não é que eu levantou agora, é o custo, que eu não sei como vai calcular ele, se é como lata ou como quilo. Como quilo.
Lembra aqui que a gente, por exemplo, aqui, o fermento químico, a gente tinha lá, as meninas falaram que um potinho de 100 gramas eram R$ 4. Lembra? E aí a gente tem que converter essa quantidade para quilo. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui da lata, tá? Vamos supor, uma lata de milho verde tem 200 gramas. E ela custa R$ 2,20. Vou colocar aqui, por exemplo, tá? 1 quilo são quantos gramas? 1.000 gramas. Quanto que isso custaria? X. Então, 200x, faz a regra de 3, né? É igual a 2,20 vezes 1.000. Vai dar 1, 2, 3. Tá? 22.000, tá? X vai ser igual... Opa, faltou X. X vai ser igual a 22.000 dividido por 200. Vamos lá calcular. 22.000 dividido por 200. Troy tem 2.200, não? Oh, desculpa, 2.200. Isso mesmo, 2.200, igual a 11, tá? Então, 1 quilo de milho verde sairia R$ 11. Ô, Pro, e quando esses alimentos oscilam, Como assim? o preço? Oscila como? Assim, porque às vezes agora mesmo a gente teve a alta do óleo, né? O Uhum. óleo há um ano, menos de um ano atrás, era 3,50. Agora a gente está no dobro do valor, triplicou o valor, né? Porque chega a Sim, lugares de ser o óleo comum, 10, isso. 12 reais uma lata. Como a gente. Então, essa parte de custo, ela nunca vai ser fixa, né? Porque todos esses produtos, eles vão ter variações de preço, né? Ao longo do ano, ou de tempos em tempos. Então, assim, uma forma que vocês vão aprender lá na disciplina de estudo de viabilidade é de produzir essas tabelas todas no Excel, né? E aí vocês vão atualizando ao longo do tempo, né? Então, tipo assim, se esse mês eu comprei açúcar mais barato, aí eu atualizo lá o custo unitário do açúcar e a tabela já gera, já atualiza o custo da preparação, entendeu? É porque se eu fosse ensinar vocês a fazerem mais isso aqui com o Excel, ia ser mais uma coisa para para atrapalhar a cabeça de vocês agora. Então, assim, nessa disciplina, a gente vai aprender só esses conceitos básicos, tá? A parte do custo mesmo, desses cálculos todos, vocês vão fazer lá em estudo de viabilidade. Professora, a minha dúvida é com relação à medida caseira, quando se trabalha por quilo, Uhum. no caso, essa é a medida por quilograma, ou teria que, no caso, dividir essa quantidade, no caso, por exemplo, usar a quantidade de uma xícara ou uma outra? Eu fiquei na dúvida porque eu estou construindo, Uhum. e aí eu justamente nessa dúvida, porque o material fica um pouco também confuso de aplicar, né, na verdade. Isso. Então, é porque você já lida com uma agroindústria maior, né? Já produz em quantidades maiores. Então, por exemplo, Isso, professora. isso. Então, tipo assim, se você usa um pacote de açúcar inteiro, sua medida caseira pode ser um pacote.
Ah, se eu uso um saco de 60 quilos de farinha, então minha medida caseira de farinha de trigo vai ser um saco. Não, eu não consigo, eu não uso um saco inteiro, eu uso meio saco. Então, coloca aqui, meio saco de farinha, entendeu? Hum. Mas, professora, no caso, mas isso é transformado também em quilo. Isso, aí aqui vai, para a parte do peso bruto, vai ser quilo, tudo quilo. Então, professora, por exemplo, eu uso 10 quilos, por exemplo, de um maracujá. Na medida caseira, eu vou colocar o quê? Pacotes? Não, pode colocar 10 quilos mesmo. Ah, Pode certo. colocar 10 quilos. Na medida caseira que eu vou transformar, no caso, 10 quilos, vamos dizer que eu vou usar, transformar em gramas, depois dividir pelo quilo, é isso? É porque você vai colocar aqui tanto em quilo quanto em gramas para facilitar na hora de você fazer a tabela nutricional, Isso. certo? Porque eu estou muito insegura, professora, nessa construção, né? E eu quero mesmo tirar todas as dúvidas, para também não, eu também poder contribuir, né? Uhum. Eu coloquei assim, com essa parte aqui de medida caseira, que assim, para a indústria, a gente nem usa muito essa medida caseira, tá? A gente já vai direto por quilo ou por grama. Mas eu preferi colocar porque tem muitas agroindústrias, né, da agricultura familiar que são pequenas, né, ainda, que usam essas medidas. E foi até uma coisa que alguns grupos levantaram lá em seminários, lembra? Que tinha alguns grupos produtivos onde os manipuladores, né, tinham uma escolaridade um pouco baixa, que algumas delas não sabiam ler, né? E aí a gente lidar com medida caseira com esse público é mais fácil, né? Então eu preferi deixar a medida caseira aqui para ser uma forma também da gente conseguir se comunicar com diversos públicos diferentes na hora de padronizar essas receitas. Certo? Certo, Pro? Então vamos lá. Vamos começar então a calcular a parte da tabela nutricional. Então não esqueçam de fazer, tá? A técnica de preparo na que vocês vão enviar, certo? E vamos fazer aqui a parte da tabela nutricional agora. Como é que a gente vai calcular? Eu enviei para vocês duas tabelas completas, né? Deixa eu projetar elas aqui para vocês verem. Uma foi essa aqui, vou só diminuir para vocês verem a capa toda, tá? Que é a TACO, né? A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. E a outra foi a tabela que está dentro do estudo do IBGE, né? Estudo Nacional da Despesa Familiar, essa versão aqui um pouco mais antiga, de 99, mas eu deixei ela porque ela tem muitas informações legais de alimentos tradicionais que algumas tabelas mais novas não têm, né? Então, assim, desde frutos da agrodiversidade, né, da agrosociobiodiversidade, a gente vai ter nessa tabela, que não tem na TACO, nem nas outras nenhuma, né? Até alimentos do tipo polvilho, puba, né, ou farinha d'água. Então, eu preferi deixar ela também por conta das características dos produtos, né, que a gente tem nos nossos grupos produtivos e nas agroindústrias familiares, tá? Então, Professor, oi. para não interromper seu raciocínio, eu dei uma olhada nos materiais e eu me assustei que tem um alimento que tem assim, Neston, Sim, farinha láctea. Não a sim. marca? Como é que funciona o Neston como alimento? É o nome da farinha que é Neston? Qual foi a tabela?
Ai, professora, peraí, é aquela tabela que vem referindo, é aquela de 99, se não me engano, a tabela Sim, de composição dos alimentos, essa aqui, composição é, dos alimentos. Vou até abrir ela aqui de pronto. novo para ver, para É. confirmar com ela mesma. O que acontece? Essa tabela, ela é construída com base na pesquisa que o IBGE fazia, né? E aí, assim, naquela época, não tinha muitas marcas, vamos colocar assim, de farinhas lácteas diferentes, desses preparados de vitamina, né, em pó diferentes. E então eles preferiam colocar a marca para ficar mais fácil do público em geral identificar quando lesse, né? Era com essa finalidade. Tem outras tabelas também que elas têm os produtos por marca, né? Eu tenho algumas aqui, a da Ana Beatriz, por exemplo, é uma tabela de composição de alimentos e medidas caseiras. Ela tem lá todos os alimentos com as respectivas marcas, porque um iogurte da marca Danone pode ser diferente a composição para o iogurte da Itambé, da Batavo, da Nestlé, né? Então, além de colocar o produto, ela ainda coloca a marca. Também tem essa questão. Mas a Taco, por exemplo, não. A Taco não vai ter marca de nada, né? Então é isso. No padrão, a gente vai usar a Taco, tá? Porque é a mais atual que a gente tem. É a tabela mais atualizada e eles revisam ela de tempos em tempos, né? Então, a gente vai usar ela. Se o alimento que a gente está procurando não tiver nela, a gente vai para a do IBGE, que é essa de 99, certo? Certo, obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro alimento aqui, que a gente vai procurar nessa tabela, tá? Então, essa tabela ela vai ser dividida em duas partes. Ela tem na primeira parte, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar. Aqui. Na primeira parte, ela vai ter a composição dos alimentos por 100 gramas de parte comestível, né? E aí vai ter a descrição de centesimal toda, de minerais, vitaminas e colesterol. E na segunda parte, a gente vai ter a composição dos alimentos por 100 gramas em ácidos graxos, tá? Tanto saturados quanto insaturados, certo? Então, vamos lá. Vamos começar nosso primeiro alimento dessa receita fictícia, é o açúcar, né? Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Ô, Pro, me Oi, tira uma dúvida. pode perguntar. 4 colheres de sopa equivale a quantos gramas? A gente padronizou 10 gramas por colher de sopa, só para facilitar, Tá. tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa tabela, ela vai ser dividida por tipo de alimento, né? Em alguns grupos. Então, a primeira parte vai ser cereais e derivados, a segunda, verduras, hortaliças e derivados, a terceira, frutas e derivados, a quarta, pescados e frutos do mar, a quinta, carnes e derivados, depois vem miscelâneas, leguminosas e derivados, nozes e sementes. Então, o que acontece? Ela é uma tabela muito grande, tem muitos alimentos aqui, né? Às vezes, pode ficar difícil a gente encontrar se a gente for procurar alimento por alimento, tá? Então, eu sugiro que sempre que vocês forem procurar um alimento, vocês coloquem na busca, né? Então, aqui no PDF, a gente aperta Ctrl F e localiza, tá?
Porque pode ser que você está procurando em um lugar e não acha, vai estar no outro, tá? Então é mais fácil a gente localizar assim. Então, nosso primeiro alimento aqui foi o açúcar. Deixa ele procurar. Açúcar, vamos ver. Produtos açucarados, açúcar cristal. Esse aqui serve pra gente, né? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar a visualização. A gente vai olhar a composição para o açúcar cristal. A senhora está na Taco, né, Pro? Na Taco. Tá. Isso, que é a que a gente vai usar como padrão. Quando não tiver o alimento nela, a gente procura na do IBGE, tá? Então, vamos lá. Tá. Açúcar, o que a gente vai procurar? Não vamos procurar energia, porque a gente vai calcular a energia aqui de outra forma. A gente vai calcular a energia de acordo com o manual, tá? Então, vamos primeiro para carboidratos. Vamos lá. Carboidrato tá nessa linha aqui. 96 ou 99,6, né? Olha só. Aqui é a composição por 100 gramas, tá? Então, em 100 gramas de açúcar cristal, tem 99,6 gramas de carboidrato. Então, vamos começar fazendo regras de 3. Tudo vai ser na base da regra de 3, tá? Então, 100 gramas de açúcar tem 99,6 gramas de carboidratos. Quantos gramas a gente usou nessa preparação? Peso líquido. Peso líquido. 400 gramas. Então, quantos gramas de carboidrato eu vou ter em 400 gramas de açúcar? X, não sei ainda, né? Então, vamos lá. 100 vezes X é igual a 400 vezes 99,6. Vai dar 39.840 gramas. Opa, vou deixar só assim, tá? X é igual, o que tá do lado de cá multiplicando, passa para lá dividindo. 39.840 dividido por 100, que é igual a 398,4. Certo? Gramas de carboidratos. Então, aqui na nossa tabela, a gente vai colocar 398,4. Certo? Conseguiram acompanhar? Pro, volta lá para a conta, pô. Pronto. Essa regra de 3, pessoal, tá lá no manual da indústria. Deixa eu só ver a página, que aí vocês anotam aí, fica mais fácil na hora de tirar alguma dúvida por lá, né? Deixa eu ver qual é a página. Aqui, tá na página 16 do Manual de Rotulagem para a Indústria, tá? Tem as regrinhas de 3, a partir daí. Como calcular a quantidade de carboidratos, como calcular proteínas e assim por diante. Professora, Oi. esses valores energéticos, eles sempre vão constar nessa tabela, né?
Aí a gente só vai lá e pesquisa o ingrediente. Você fala a composição do alimento? É esses valores aí, carboidrato, proteína. Isso, vai estar nessas tabelas que eu passei. É só calcular, fazer a regra de 3 para calcular. Entendi. Certo? Vamos para o próximo. Nosso próximo item, né, nutriente, vai ser proteína. Então, vamos lá. Ô, professora, qual página que a senhora está na tabela TACO? Eu me perdi aqui. Na página... Ou na página do PDF, a 59. Agora, a página que está lá escritinha na tabela é 56. Certo? Vamos lá. Proteína. O açúcar cristal, ele vai ter 0,3 gramas de proteína por 100 gramas. Então, vamos mudar lá na nossa regrinha de 3. 100 gramas de açúcar tem 0,3 gramas de proteínas. 400 gramas de açúcar, que é o que tem na nossa receita, vai ter quanto, né? Então, a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. 400 vezes 0,3, a gente vai ter 120, não é? Opa, é em cima. 120. Professora, eu não estou vendo a senhora calculando. Será que não abriu outra aba de novo? Alguém mais não está vendo? Eu tô vendo. Amplia, amplia a tela. Pode ser alguma coisa aí na transmissão também. A minha tela que estava ampliada. Desculpa. Pronto. Então, É vamos... 1,2, não é isso? Hã? Eu calculei aqui, deu 1,2. Isso, 120 dividido por 100 vai ser igual a 1,2 gramas de proteína. Opa. Então, a gente vai colocar lá 1,2 para proteína. A mesma coisa para os lipídios. Vamos lá olhar. Quanto de lipídio tem no açúcar cristal? Traços. Então, a gente não vai As colocar... gorduras. Não tem gordura no açúcar cristal, né? Tem só traços, então a gente não vai botar nada, tá? Fibras. Também não tem. Olhe lá, fibra alimentar não se aplica. Então, a gente também já não coloca. Cálcio. Tem 8 miligramas de cálcio por 100 gramas. Então, vamos calcular cálcio. Então, 100 gramas de açúcar tem 8 miligramas de cálcio. Ô, Pro, aqui na minha tem 4. 4? Né? Açúcar refinado, tem açúcar mascavo e açúcar Eu refinado. estou usando açúcar cristal. Ah, a senhora está usando cristal, perdão. Eu coloquei o cristal. Certo? Então, vamos lá, 8 miligramas em 400 gramas, tá? Então, 8 vezes 4, 400, 32 mil. 32 mil, ó, 3.200. Hoje eu estou encabulada, botando um zero a mais nas coisas, né? Escrevo certo e leio errado. 3.200 dividido por 100 vai ser igual a 32 miligramas de cálcio na quantidade de açúcar que tem lá na nossa preparação. Então, 32 miligramas. Oi.
Cristina enviou a mensagem aí para você, viu? No chat. No chat, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, certinho. Ok. Então, continuando aqui. Vou para o próximo item, né? Que vai ser ferro. Olha só, nessa tabela aqui, nessa página, não tem ferro, né? Onde que está o ferro? A gente vai para a próxima página e a gente vai olhar o número do alimento, 492. Está na página seguinte. Então, aqui, ó, 492 é açúcar cristal, tá? É o que a gente está usando. Vamos lá, para ver ferro. Tem 0,2 miligramas por 100 gramas. Então, o ferro aqui vai ser 0,2 miligrama em 100 gramas. E em 400, quanto que vai ter, tá? 400 vezes 0,2 vai dar 80 miligrama. 80 dividido por 100 vai ser igual a 0,8 miligramas de ferro. Então, vamos substituir lá, 0,8. Entenderam, pessoal, até aqui? Acho que alguém botou alguma coisa no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Pro, volta aí para a conta, por favor. Só um momentinho. Aqui. Professora, eu estava achando que já estava calculando o valor energético de todos esses ingredientes do bolo, mas é só do açúcar, né? Só do açúcar, E aí, como é que a gente, para fazer dos outros? Vai fazer a mesma coisa para todos. Ah. Ô, professora, e essas informações não tem na embalagem dos alimentos, não? Não, mas a gente não usa aquela lá, não. A gente usa dessas tabelas. Já acabei, Pro. Obrigado. Certo? Por nada. Então, pessoal, aqui, né? Vou colocar como 0 e 0. Isso daí vocês vão fazer para todos os ingredientes, tá? Todos eles. Se não tiver o ingrediente na taco, procura lá na tabela lá na nossa tabela do IBGE, certo? Eu não vou ficar repetindo, fazendo um por um, porque é a mesma coisa, né? Para a gente não estar perdendo tempo, né? Então, eu vou colocar aqui só a informação do leite integral, uma informação aqui aproximada, para facilitar, né? Para a gente fazer aqui a nossa continha. Deixa eu ver, carboidrato 16, proteína 16, lipídio, colocar como 10%, 12. Fibras não tem. Certo? A gente faria isso aqui para todos, tá? No final, aqui nesse total, o que a gente ia fazer? Somar tudo de carboidrato aqui e botar aqui, tudo de proteína, colocar aqui, isso para cada nutriente, tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu só conferir uma informação aqui, pessoal, que eu fiquei na dúvida agora.
leite de vaca integral. É um negócio bem puxado, né? É. Olha o minha ácido gráfico já. Isso era aula para um mês, não era pro? É mesmo. Foi a primeira coisa que eu falei quando vi a ementa dessa disciplina. Professora, Gente, é pouco eu tempo. acho para a gente fazer essa atividade por completa para entregar a senhora aqui, querer, no caso, a tabela nutricional pronta. Eu acredito que a senhora o prazo é muito curto para a gente entregar, porque finalizar o componente na terça-feira, né? Eu acho que a senhora poderia passar, daria mais um tempo, como o final do semestre seria em maio, e aí a gente entregaria, determinava um tempo mais à frente, e aí a gente poderia estar fazendo isso com mais calma, porque eu tiro por mim, porque eu não consegui ler todos os locais. Eu li uma parte, mas eu não consegui ler todo, né? Então, eu não sei os demais colegas se conseguiram acompanhar, porque também não adianta a gente querer fazer as coisas e não estudar para não compreender, né? Então, Verdade. A gente negocia. Pode ficar tranquilo. Ô, Cléo, obrigada. Eu estava aqui já pensando em falar isso, porque eu estou sentindo dificuldade nessa tabela. Viu? É porque tudo que é novo acaba tendo essa dificuldade, né? Tudo que a gente vai se acostumando, a gente fica mais fácil mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Ô, professora, e essas tabelas, esses negócios, a senhora mandou para a gente? Mandei. Eu não tenho, então a menina não tirou a cópia. Eu estou aqui procurando os papéis, não está. E para mim, que não enxergo direito aqui, eu vejo as letras miúdas aqui, eu tenho que estar tirando xerox, te ouvindo, e depois eu tenho que estar para poder eu estar fazendo, porque pelo celular não dá, não. Eu indico lá no grupo os materiais novamente, tá? Eu vou enviar novamente, porque Maristela precisa pegar, e aí já fica já listadinho, certinho, tá? Tá certo, professor? Qual é a tecla? Okay. Qual é a tecla que a senhora usa para pesquisar aí? Que eu não... Ctrl F. Pronto, obrigada. Na do IBGE não dá para usar, não, porque ela foi tipo digitalizada. Então tem que procurar mesmo. Ah, tá certo. Tá? Então, pessoal, eu vou fazer aqui como se eu tivesse feito para todos os ingredientes, tá? Só para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Se a gente tivesse que somar aqui tudo de carboidrato, quanto é que ia dar? Deixa eu colocar aqui. 398,4 mais 16, valor fictício, né, que eu coloquei aqui, aproximado, deu 414,4 no total. Botei na linha errada. 414,4. Proteína. Quanto que tá dando? Proteína 1,2 mais 16 é igual a 17,2. 0 com 2 e 12, fibra 0, 32, 0,8 e assim por diante para todos que tivessem, tá? Então, vamos lá. De acordo com o Manual da Indústria, a gente viu que a gente vai usar uma fórmula para calcular a energia, tá? Que fórmula é essa? A gente vai multiplicar a quantidade de carboidratos por 4, proteína por 4, lipídio por 9. E vai somar tudo isso, tá? Vai ser tudo somado aqui
que aí a gente vai ter a quantidade de Professora, energia. proteína também são 4, né? Carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9. Professora, Certo? volta aí que eu não consegui acompanhar essa sua fala aí, não, desse quadro que você está fazendo. Tá. Então, para energia, a gente não vai usar o valor que está lá na TACO. A gente vai calcular, tá? E lá no manual da indústria, eles ensinam como fazer esse cálculo. Como é que a gente vai calcular? A gente vai multiplicar os carboidratos por 4, as proteínas por 4 e os lipídios por 9. E vai somar tudo. Certo? Pro, caiu minha internet. Por que multiplica 4 por 4 por 9? Por 4 e por 9? Isso. Pronto. Porque 1 grama de carboidrato produz 4 calorias em energia para o nosso organismo quando a gente metaboliza. 1 grama de proteína produz 4. 1 grama de lipídio produz 9. Entendeu? E onde é que eu tenho essa informação, Pro? No manual da indústria. A senhora já sabe de qual assim. No manual da indústria tem essa informação. Desse cálculo. Tá? Deixa eu ver qual é a página. Deixa eu ver qual é a página. A página 23. Isso. Viu. Tá? Viu, Pro? Então, vamos lá. A internet está caindo direto, Pro. Mas a aula está gravada, né? Está gravada e eu envio o link. Então, vamos fazer um primeiro aqui, né? Só para a gente ver como é que seria isso. Então, para o açúcar, vamos ver aqui essa quantidade de açúcar, quanto de energia que ela tem, tá? Então, 398,4 vezes quanto? Vezes 4, professora. Vezes 4. Deixa eu só botar aqui, ó. Entre parênteses, que é mais fácil para eu calcular aqui. Vezes 4, mais. Quanto de proteína tinha? 1,2 vezes 4. Mais. Quanto de lipídio tinha no açúcar? 0. 0 vezes 9. Vai ser igual a 1.598. Bota lá na continha, por favor. Oi? A senhora fez a conta aí embaixo? Ah, não. Eu tô no celular, é horrível. Vou botar aqui embaixo, então. Professora, não era mais fácil pegar o valor total logo lá embaixo e multiplicar? É porque você tem que botar a energia por cada item também, né? E aí no final soma. Por que é interessante? Foi importante você perguntar isso. Por que a gente não deixa para fazer a energia só no final? Porque, por exemplo, vamos supor que vocês optem por fazer uma variação do seu produto. Vocês optem por fazer um produto light, né? Ou um produto diet, né? E assim por diante. Vocês tendo essa informação de item por item, é mais fácil para vocês saberem o que é que vocês precisam modificar. Então, eu vou reduzir aqui o açúcar, vou substituir o açúcar para reduzir a quantidade de caloria do meu produto. Ah, não, é melhor eu reduzir a gordura do que o açúcar, vai ter maior impacto, entendeu? Então, a gente tem que ter todas as informações para cada ingrediente. Certo? Então, deixa eu colocar aqui, né? Energia, vou colocar assim, que local vai ser igual. R$398, entre parênteses, né?
398,4 vezes 4, mais 1,2 vezes 4, mais 0 vezes 9, porque no açúcar não tinha, né? Igual, aí faz esse, né? Primeiro as multiplicações e depois soma tudo. 1.598,4 quilocal. Certo? No caso aí, eu vou pegar todos esses componentes, proteína, lipídio, fibra, carboidrato, e vou fazer essa multiplicação e depois a soma? Você fala onde? Nessa fórmula que eu mostrei? Sim. Não, essa fórmula é a fórmula para calcular a caloria, as energias, né, a energia do nosso produto. No cálculo de valor energético, só entra carboidrato, proteína e lipídio, tá? Que são os macronutrientes. Vamos lá para o leite. Então, para o leite, 16 gramas de carboidrato vezes 4, 16 de proteína vezes 4 e 12 de lipídio vezes 9. Vou fazer aqui por etapa, então, tá? Para facilitar. Vamos lá. 16 vezes 4. Vai ser igual a 64, mais 16 vezes 4 de novo, 64, mais 12 vezes 9, 108. Somando tudo, 236 quilocal. Nessa quantidade de leite que a gente colocou aqui, tá? Não copiei. Tô fraco. Vou botar lá embaixo. Celular é a pior coisa, viu? É. Quem tem notebook tá legal aí. Pode copiar, Edgar. Professora, no caso da fibra, se fosse um alimento que tivesse fibra, como faria aí? A fibra também não entra no cálculo de energia. Só entra no valor energético, gente, carboidrato, proteína e lipídio, tá? Só esses. São os Entendo, estou falando macronutrientes. no caso da tabela inteira. Calcula igual aos outros. Faz a regra de 3. É a mesma regra de 3, né? Lá, olha a tabela lá da Taco, que lá na Taco tá tudo por 100 gramas. Então, 100 gramas tá para aquela quantidade, o valor do seu produto tá para X. A continha para essa aí, não, né? 16 vezes 4, 16 vezes 4, mais 12 vezes 9, é? Essa daqui é para o leite, né? Que eu calculei agora. Eu me perdi aqui. É para o São leite. 2 vezes 12 vezes 9, 12 vezes 9, é? Como? São 2 vezes 12 vezes 9, mais 12 vezes 9? Não. Hoje, Aqui. Maria, achei aonde? Olhe lá. A continha não é carboidrato vezes 4, proteína vezes 4, lipídio vezes 9? Sei. Que é 12 vezes 9, né? Isso. O leite tem 16 gramas, aquela quantidade de leite, 16 gramas de carboidrato, então 16 vezes 4, 16 gramas de proteína, 16 vezes 4, e 12 gramas de gordura, 12 vezes 9. 16 vezes 4 deu 64, 16 vezes 4, 64, 12 vezes 9, 108. Aí eu somei, deu 236. 200 e? 36.
O Pro é 16 vezes 4 tem um que é proteína, o outro é o quê? Carboidrato. Carboidrato, obrigado. É por causa do celular, corre, é um horror. Sobe, desce. Ah, o notebook quem tá aí tá legal. Mas Uhum. aqui para pegar no celular é horrível. Eu imagino. No Então, celular, só você ampliar e ligar a tela, que dá para você ver direitinho. Mas eu sou anti-tecnologia, tu já sabe. Eu então, esqueço às pessoal, vezes que tem que ampliar e eu vou logo. É meio horrível. a gente vai fazer isso para cada ingrediente desse, tá? Para os ovos, para o fubá, para o amido de milho, para todos os ingredientes. Chegando aqui ao final, a gente soma todas a energia de cada um também, igual a gente fez para os outros, né? Então, vamos somar essas duas aqui, só para a gente ter uma ideia. 598,4 mais 236. Aqui deu 1834,4, certo? Deixa eu só colocar a energia aqui dos outros, só para a gente conseguir calcular a porção, tá? Mas vocês conseguiram entender até aqui? Alguma dificuldade? Eu, professora, não estou conseguindo assimilar isso, Tem, não. né? A gente vai empurrando com a barriga. Eu vou voltar hoje de noite, vou parar, vou rever tudo, ler tudo, tentar ir fazendo, porque eu não estou conseguindo assimilar nada que a senhora está dizendo aí agora. Eu estou na mesma situação. Essa parte, gente, não tem outra forma, né? Foi igual o pessoal tinha colocado lá no próprio grupo, né? A gente só aprende fazendo, né? Essa parte. É isso. Ontem de noite eu estava fazendo criando, tanto que eu vou mandar para a senhora feito na mão, viu? Porque esse computador aqui não está me ajudando muito, não. Quando eu não for para ele, aí vou mandar na mão. Mas assim, e estava pensando nessa tabela, achando assim, a tabela vai ser fácil, não vai ser difícil, não. Achei o início estava bom, agora eu estou vendo que está um negócio. Eu não estou conseguindo dar conta dela, não. Porque, na verdade, o que acontece? Essa parte aqui são muitos cálculos, né? Então, a gente precisa estar acostumado com esses cálculos, né? Na verdade, para ir se habituando mesmo, né? Não tem jeito. Ai, eu calculei errado aqui, peraí. R$720. Mas vocês têm alguma dúvida específica? Ou... Não, professora, eu acho também que é por conta de... Mesmo na hora que fizer. É quando eu vou... Não sei, eu não estou compreendendo, assim, é aquela coisa de vocês ver o cálculo, mas não conseguir entender como é que chegou ali. Aí só fazendo e lendo de novo, para você. Tá. Certo. Então, assim... Eu tenho dificuldade de pegar as coisas de primeira, mas com certeza revisando a aula vai dar para pegar. Certo. Então, assim, gente, o que acontece? Deixa eu só colocar aqui um valor aproximado. R$90. 30 vezes 9. Eu acho, Pro, que é muita informação. Para pouco tempo. Isso, eita, tomando... que acho que é só essa parte aí, era um semestre. Era uma matéria sozinha. Com certeza, um mês todo.
É isso mesmo. Ah, Só treinando, tem que ter muito treinamento, porque é muita informação. Você vai fazer um, daqui a pouco você esqueceu o que ele tem que fazer lá, volta atrás, vem para cá, vem para lá. é isso mesmo. Mas assim, acho que agora que vocês já tiveram, vão ter acesso ao vídeo dessa aula, na hora que vocês pegarem o manual da indústria, vai ter coisa que vai clarear muito para vocês, né? Tipo assim, agora eu sei de onde veio isso aqui que está escrito no manual, né? Que antes estava um pouco obscuro, né? Que o pessoal estava achando que estava até difícil o manual, né? Acho que agora facilita. Ô, rua barulhenta, Deus é mais. Eu coloquei aqui, pessoal, a quantidade em energia, tá? Aproximadamente, tá? De todos os ingredientes aqui, só para a gente poder calcular o restante. Mas é isso, a gente vai negociar a entrega dessa tabela, porque não é rápido mesmo, não. Ainda mais essa, né, que é a primeira vez que vocês estão fazendo, então acaba demandando um pouco mais de tempo, tá? E aí, se a gente negociar para vocês entregarem essa tabela mais para frente, então fica assim, na segunda, vocês fazem, né, durante o final de semana, aquilo que conseguirem fazer, e aí na segunda, a gente vai tirando as dúvidas, né, pegando alguns exemplos das tabelas de vocês mesmos, tá? Para tentar clarear melhor, certo? Então, assim, pessoal, só para a gente avançar nessa parte dessa tabela, depois que a gente calculou a composição nutricional toda desse produto, que a gente calculou a energia pela fórmula, a gente vai somar tudo, tá? Então, vamos somar essa energia aqui. 1.598,4 mais 236 mais 420 mais 706 mais 600 mais 720 mais 270 mais 10. Então, a energia total da preparação, tá, dos 2 bolos inteiros, deu 4.560,4. Certo? Conseguiram acompanhar aqui o que foi que eu fiz? Sim. Sim. Pronto. A soma é fácil. Somou, pro. Chegar até a soma. Ó, essa parte toda é regra de 3, da TACO, e aqui é a continha lá. Proteína, carboidrato vezes 4, proteína vezes 4, lipídio vezes 9. Tá? Então, deixa eu marcar a célula de uma corzinha diferente. Professora, no caso, todas essas colunas aí tem que fazer a soma de todos esses resultados que a gente encontrou e colocar o total. Colocar o total de todas. Essas que estão em azul vai ser a regra de 3 da TACO. E essas aqui que estão nesse begezinho vai ser a fórmula de carboidrato, proteína e lipídio. Certo? E aqui embaixo a soma de cada um. Tá? Pronto. Vamos ver agora, então, a quantidade de cada um desses por unidade. Então, vamos supor, por que eu incluir esse total por unidade? Para a gente ter maior facilidade na hora de calcular aqui as porções, tá? Então, vamos lá. Quantos bolos mesmo a gente falou que tinha rendido essa receita? 2.
2 bolos. Então, a gente vai dividir aqui tudo por 2, tá? Então, esse valor aí de energia dividido por 2 vai dar 2.280,20, 414,4 dividido por 2, 207,2, 17,2 dividido por 2, 8,6, 12 dividido por 2, 6, 0, 16, 0,4. Certinho? Tá tudo aí dividido por 2. Ok? E se, por exemplo, fosse só um bolo, repetiria o número? Repetiria o número. Se vocês estão calculando para geleia e deu 10 potes de geleia, então divide por 10. Vou para, no caso, com uma porção para 3 pessoas, tem que dividir por 3 também, né? Agora que a gente vai ver a porção. Por enquanto, a gente está vendo a unidade. Certo? Só uma dúvida. No meu caso, eu estou pensando em fazer de um mousse. Se eu fizer um mousse e eu fizer só um, aí eu coloco só de um mesmo, né? Não precisa. Aqui embaixo coloca de um mesmo. Ok. Porção, né? Que perguntaram aí. Como é que eu calculo porção? Não é assim pelo olho, né? Falar, não, isso aqui dá para 3 pessoas consumirem. Não é assim, tá? Como é que a gente vai calcular a porção? Deixa eu abrir no PDF para vocês, que é mais fácil. Aqui no manual de rotulagem da indústria, ele diz como a gente calcula a porção. Deixa eu botar na página certinha. Aqui. Página 10, tá? Vai ter esse quadro aqui. Por grupo de alimento e por valor energético, tá? Então, olha só. Ignorem essas 2 tabelas, essas 2 partes aqui, senão vocês vão se atrapalhar. Só olhe para essa última coluna aqui, tá? Vamos lá. Produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados têm 150 calorias por porção. Tá? Verduras, 30 calorias. Frutas, 70. Leite, 125. E assim por diante. Tá? Então, esse meu produto é um bolo. O bolo se enquadra em qual desses grupos? Panificação. Panificação. Produto de panificação. Então, a porção desse bolo meu tem que ter 150 calorias. Certo? Então, aqui. Se uma porção tem 150 calorias, vou colocar aqui do lado. Uma porção vai ser igual a 150 calorias. Vou dar uma Oi? Então, vamos lá. Na página 10 do manual, diz quantas calorias tem a porção do alimento por grupo de alimento. Então, produtos de panificação... Oi. Diga. Se fosse o caso de um biscoito de tapioca, ele ia entrar aí nessa panificação? Isso, também. Só que no meu caso, digamos que eu faço o meu pacote de 100 gramas. E aí, como é que ficaria minha porção? A gente vai ver agora. A gente vai calcular agora. Tá? Então, vamos lá. Aqui, 150 calorias a porção. Isso é fixo, tá, gente? Qualquer produto de panificação vai ter que ter 150 calorias, em média, por porção. Então, como é que eu vou saber que foi essa pergunta, né, que foi feita agora?
Como é que eu vou saber? Aqui, deixa eu colocar aqui. Quantas unidades, né? Quantas porções aquela minha unidade tem, tá? Então, a minha unidade de bolo tem 750 gramas, não foi? Que a gente calculou ontem. Aqui, ó, 750 gramas. Foi isso? Como é que eu sei quantas porções um bolo dá? Eu vou pegar a caloria total pela unidade. Então, um bolo inteiro tem 2.280,2 calorias. E vou dividir isso pela porção, pelo número de calorias da porção padrão, que é 150. 150 calorias. Então, um bolo vai dar quantas porções? 2.280,2 dividido por 150. Um bolo vai dar 15, aproximadamente, né? 15 porções. Tá? Porque deu 15,2. Então, um bolo vai dar 15 porções. Certo? Conseguiram acompanhar? Agora, por exemplo, coisa líquida, Pro. No caso, um mingau, um suco. É a mesma coisa. Tem que ser 150 calorias. Aí, aquela quantidade total divide pela caloria para a gente saber quantas porções foi. Professora, no caso de uma geleia, ou, por exemplo, qual é a porção? A caloria, né? Vamos ver. Geleia vai entrar aqui, ó, em doces. Cadê? Aqui. Açúcares e produtos que fornecem energia proveniente de carboidratos e gorduras. Então, cada porção vai ter 100 calorias. Então, no caso, ela se encaixa aí... Ah, deixa quieto. A senhora respondeu. Perdão. Certo? Aí, no caso da geleia, você vai pegar a caloria, né? Por unidade, por cada potinho, e dividir por 100, para saber quantas porções tem um pote. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, no caso, sorvete, mousse, essas coisas, é no grupo de suco? Não, é doce também. Doce também? É. Por conta do açúcar. É, porque a energia vem de açúcar e gordura. Uhum. Ah, entendi. Então, valeu. Tá? Certo, então vamos lá. Já sei, então, quantas porções tem em uma unidade. E qual é o peso de uma porção? Né? Como é que eu calculo o peso da porção? Se eu sei que meu bolo tem 15 porções, um bolo aqui de 750 gramas tem 15 porções, é só dividir 750 por 15. 750 gramas dividido por 15 vai ser igual a... Vamos calcular aqui. 50. Tá? Então, minha fatia de bolo, minha porção vai ser igual a 50. Bolo, a gente vai colocar a porção em fatia, né? Então, a gente vai colocar uma fatia fina, vamos colocar assim. Tá? Uma fatia fina. É a minha porção desse bolo. Certinho? Conseguiram acompanhar? Pro, recapitula aí, porque até a divisão da porção eu entendi.
A senhora só dá uma recapitulada aí agora nesse último que a senhora falou. Certo. Então, o que que eu fiz? A gente pegou a caloria lá do manual, né? E a gente viu que para esse grupo de alimentos, né, cada porção tem que ter 150 calorias. Então, eu peguei a quantidade total de calorias de um bolo, de uma unidade, e dividi por 150. E aí eu vi, né, 200, aqui 2.800 e pouco, 200 e pouco, dividido por 150, me rendeu, então, 15 porções. Certo, mas quanto pesa cada porção? Aqui, o peso por unidade. Se a minha unidade tem 750 gramas e cada unidade rende 15 porções, então é só dividir 750 por 15, que eu vou ter o peso da porção, que é 50 gramas. Certo? Tem que revisar. É. Não, eu entendi agora, mas tem que estudar. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão se habituando, tá? Aí, pessoal, eu coloquei aqui bolo em fatia, né? Porque fatia de bolo, para bolo é uma fatia fina, uma fatia média e assim por diante, tá? Mas no manual da indústria também tem algumas referências, né, de medida caseira, tá? Para vocês que forem lidar com suco, né? Então, a medida caseira de suco vai ser 200 ml, né? E de colher de sopa 10 ml e assim por diante. Tá? Por que nesse quadro aí o copo, ele tá a mesma quantidade que xícara, e já tem outro lugar lá que o copo que ele tá com 140. Porque é copo de requeijão que a gente fala, o copo duplo, é 240, não? Eu não sei, eu coloquei o americano, que ele é 140, né? Não, o padrão americano é 200. Padrão de copo americano são 200 ml mesmo, tá? Vou passar uma dúvida dessa medida caseira aí, no caso, a doce, sorvete, seria como? Para sorvete, você pode colocar em pote, né? Se for aquela unidade. Porque, assim, se vocês leram lá o manual da indústria e a resolução de rotulagem, tem alguns produtos que a embalagem é para o consumo de uma única pessoa, né? Então, por exemplo, se a gente compra aquele sorvete tipo Sundae, né? Que ele vem naqueles copinhos, então a porção é uma embalagem daquela. Certo? Aí você pode colocar como uma unidade. Se for um produto assim, né? Para uma rotulagem nesse caso. Ou Professora? Então, uma colher de sopa também é no caso do mousse, né? No mousse de doces, você pode colocar em colheres de sopa. Oi. Esse seu vídeo vai ser o mais visualizado. Vai ter 1 milhão de visualizações, porque para a gente fazer, a gente vai ter que estar sempre pausando e revendo até a gente conseguir fazer. Mas é isso mesmo, né? Ainda bem que a gente tem assim. Deixa o joinha, viu, gente? Compartilha. Vou monetizar, hein? Ai, gente. Professora, eu vou precisar sair agora, porque eu consegui atrasar um pouquinho a entrevista, né? E a gente vai começar daqui a pouquinho. Aí eu vou ter que sair agora, tá? Ok. Pronto. E aí, pessoal, então, aqui embaixo, a gente vai colocar todos esses itens aqui dividido por quê? Pelos 15, né? Porque, assim, a gente viu que um bolo rendeu 15 porções, né? E aí, como é que eu vou saber, então, uma porção? Quantas calorias tem em uma porção? Quanto de carboidrato? Quanto de proteína? Quanto de lipídio? E assim por diante.
é só dividir esse total por unidade, a gente vai dividindo por 15, né, que foi o número de porções. Então, vamos lá. Que a gente padronizou, né? Pode dar uma diferençazinha, porque a gente vai aproximando os resultados, mas vocês vão ver que vai ficar bem próximo. Então, 2.280,2 dividido por 15, está dando aqui 152 calorias. 207,2 dividido por 15, 13,8 gramas de carboidrato. 8,6 dividido por 15, 0,6 gramas de proteína. Lipídios, 6 dividido por 15, 0,4 gramas. Aqui vai dar 0. Aqui, 16 dividido por 15, 1,1, vou aproximar. 0,4 dividido por 15, 0,03, tá? Compreenderam até aqui, gente? O que é que eu fiz, então? Nesse material aqui, tem as legendazinhas lá embaixo, viu? Que eu enviei para vocês, ó. Então, aqui, no meu total por unidade, tá marcadinho com 10. Aí, lá embaixo tem uma legenda, olha lá, 10. Valores totais dividido pelo número de unidade. A legenda 11, valores por unidade dividido pelo número de porções, tá? Então, tá tudo explicadinho na tabela que eu enviei. O que é cada item. Certo? Certo. Então, pessoal, eu não vou entrar ainda no rótulo hoje, para não esquentar mais a cabeça de vocês com mais uma coisa. Eu vou parar por aqui, e aí na segunda eu explico essa última parte, que é a parte do rótulo, que a gente vai ter que calcular o valor diário, certinho? Certo, é melhor mesmo, não vai confundir nossa mente mais ainda. E eu sei que é muita coisa para assimilar, né? Muita coisa para assimilar. Professora, se essa disciplina já tivesse sido desmembrada, teria sido muito melhor para a gente pegar só a parte de boas práticas, RDC, essas coisas assim, e deixar essa outra parte para quando a gente retornasse. Mas assim, a depender da necessidade que a gente for observando, a gente pode fazer um curso extra depois, alguma coisa nesse sentido também. Era isso que eu ia te propor, né? Um projeto de ensino. Para quando a gente retornar, porque eu acredito assim que a gente está fazendo não só pela nota, mas sim para realmente aprender, para colocar em prática no dia a dia, né? Da nossa produção. Então, é uma coisa assim, fundamental, que é aprender e aprender mesmo. Não tem dizer assim, meio mais, meio menos, não. Com certeza. E até bom que a gente vai se familiarizando com a tabela, né? Isso. A gente já não chega cru. Isso. Teve lista de presença, Pro? Oi? Teve lista de presença, não? Vou enviar agora, gente. Espera aí. Eu me empolgo na explicação e esqueço de parar para enviar a lista. Espera aí. Pronto, botei no chat agora. Certo? Então, vou só encerrar a gravação aqui e a gente continua a fazer nossos ajustes, certinho? Só um momento.